Olana pergunta como ela está e também qual é o seu nome. Ela responde que está bem, mas explica que não quer revelar seu nome para não tomar o tempo dele. Ele fica confuso com a resposta e menciona que ela ainda não sabe o que ele quer. Ela pergunta o que ele deseja e ele responde que está apenas tentando se informar sobre o que há na área. Ela entende e diz que o lugar é muito bom. Ele pergunta sobre o que há interessante para fazer e ela menciona que há bons bares, festas e passeios de barco. Ele sugere se ela gostaria de acompanhar ele em um passeio, mas ela recusa, dizendo que tem namorado. Ele aceita a recusa e se despede. Em seguida ela pergunta se ele não estava indo para o outro lado e ele responde que precisa pegar algo no porta-malas. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma que sim. Ela então questiona se o carro não seria alugado, já que ele disse que acabou de se mudar. Ele assegura que o carro é realmente dele. Ela comenta que não precisa agir daquela forma estranha e ele responde que não está agindo estranhamente. Ele sugere que ambos sigam seus próprios caminhos, mas ela propõe sair para comer algo. Ele lembra que ela deixou claro que não estava interessada e menciona o namorado dela. Ela diz que não pode deixar seu namorado impedir de conhecer alguém que pode ser seu futuro marido. Ele pede que ela fale sério e ela pergunta se ele vai deixá-la entrar. Ele pergunta por que ele faria isso e ela responde que é porque ela é bonita e pode mostrar o lugar para ele. Ele menciona que há muitas mulheres bonitas na área e pergunta qual é a diferença. Ela responde que está ali agora e pede uma segunda chance. Ele questiona para que seria a segunda chance e ela explica que não falou com ele antes porque não o conhecia e ainda tem um namorado. Ele então convida ela a entrar para conversarem melhor. Ela diz que ele não precisa ser tão rude, apenas tratando-a como ela o tratou inicialmente. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo e ela responde que ele era um estranho. Ele quer saber por que ela mudou de ideia e ela diz que agora pode haver a possibilidade de amizade. Ele diz que nem a conhece e ela se apresenta como Daisy e pergunta seu nome. Ele responde que se chama Landa. Ela sugere que possam ser amigos, mas ele acha isso muito cafona e pergunta quais são as intenções dela. Ela diz que só quer passar bons momentos com ele e se conhecer melhor. Ele responde que não está interessado em conhecê-la e que já tem tudo o que precisa em casa, revelando que é casado. Ela fica surpresa e pergunta se ele é casado, ao que ele confirma. Ele diz que já ouviu o suficiente e pede para ela sair. Ela diz que se é assim que ele quer e comenta que pensou que ele quisesse se divertir, mas ele reafirma que não está interessado. No início do vídeo, Nair diz surpreso: caramba, o que é isso? E elogia comentando que ela ficou linda de vermelho. Ele se aproxima, começa fazendo um elogio e pergunta o nome dela, dizendo que ela é incrível. Ela diz que se chama Aya e ele responde que é um prazer conhecê-la, perguntando de onde ela é. Quando ela diz que é dali mesmo, ele deduz que ela é de Houston, enquanto ele é de Ohio, e novo na área, explorando a vizinhança. Ele sugere que poderia ser amigos, mas ela hesita, dizendo que não sabe. Ele pergunta por que ela não sabe. Ela explica que não pode ter muitos amigos, pois é comprometida. Ele observa que ela não usa anel. Mesmo depois de ela mostrar o anel, ele tenta insistir, mas logo se despede, comentando que não gosta de forçar a barra quando a garota diz que tem namorado. Quando ela vê Onair entrar no carro, a coisa muda totalmente de figura. E aí, meu amigo, que a mágica acontece. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma, questionando por que não teria dito isso antes. Ela sugere que ele poderia ter mencionado o carro, mas ele não vê necessidade. Ela comenta que ele não falou que tinha um carrão tão legal e pergunta o que ele quer dizer com isso. Ela pergunta por que ele está agindo dessa forma estranha. Ele responde que está apenas fazendo uma pergunta simples sobre se deveria ter ou não
mencionado Corvette. Ela pergunta se pode entrar para continuar conversando, mas ele diz que não deixa estranhos entrarem em seu carro, dizendo que eles ainda não se conhecem. Ela insiste que quer terminar a conversa, mas ele diz que ela já disse que tem namorado e não quer problemas. Ela tenta argumentar que quer apenas conversar, mas ele reitera que não quer confusão com o namorado dela. Ele pergunta se ela não é fiel e ela responde que o relacionamento não impede a conversa. Ele relembra que no início ela usou isso como desculpa, mas agora quer conversar mais. Ela pede novamente para entrar no carro, mas ele pergunta sobre o que querem conversar. Ela responde que sobre eles dois, e ele fica confuso, perguntando onde quer chegar com isso. Ela menciona que está muito quente ali fora e decide entrar, mas ele insiste que não pode deixá-la entrar. Ela pede por favor e ele pergunta se ela vai implorar, lembrando que ela tem namorado. Ele pergunta se é certo ela pedir para entrar no carro dele e ela não vê problema nisso, pedindo para entrar. Ele pergunta por que deveria deixar ela entrar e ela responde que quer conhecê-lo melhor e mostrar algo. Ele pergunta o que ela quer mostrar, mas ela diz que ele só saberá se deixá-la entrar. Ele decide sair do carro e diz que isso é loucura, querendo ver o que vai acontecer. Ela reclama do calor, mas ele diz que isso não é problema dele e pergunta seu nome novamente. Ela repete que é Raya e pergunta o nome dele, que responde ser Naya. Ele diz que é um prazer conhecê-la, mas não aperta a mão dela por causa dos germes. Ele pergunta o que ela quer mostrar, sugerindo que pode ser fora do carro. Ela diz que há muitas coisas sobre ela que quer mostrar, mas está muito quente aqui fora. Ele sugere que ela deveria mostrar tudo isso para o namorado. E ela pergunta o que ele tem a ver com isso. Ele reforça que ela tem um namorado e ela quer manter tudo discreto. Ele pede a mão dela e depois de um passeio elogia sua aparência. Ela menciona estar cansada por vir da academia. Ele nota que ela está em forma. Ele pergunta se ela vai fazer um show para ele. E ela sugere que talvez, se ele deixar ela entrar no carro. Ela comenta sobre uma tatuagem nas costas que ainda está em processo de conclusão. Ele gosta da tatuagem e pergunta há quanto tempo foi feita. Ela diz que há alguns dias e que doeu, especialmente nas costas, levando cerca de 2 horas para completar. Após algum tempo conversando, ele finalmente a convida para entrar, mas diz que não quer perder tempo. Ela tenta abrir a porta, mas não consegue. Ele instrui a puxar mais forte. Ela continua tentando, mas a porta não abre. E ele pergunta se ela sabe o motivo. Quando ela pergunta por quê, ele revela que a porta está trancada porque ela é interesseira. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele decide ir embora, deixando ela ali. Esse vídeo começa com Landa comentando que a garota parece ser europeia. Ele pergunta como ela está e diz que ela é linda. Ele quer saber o nome dela, mas quando ela diz que tem namorado, ele se despede, murmurando que não vai perder seu tempo e vai para o carro. Ao ver Landa ir para o carro, a moça muda de ideia. Ele então comenta que ela disse que tem namorado e quer saber por que ela está voltando. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa e ela tenta falar algo que não entende. Ele diz que não está conseguindo ouvir e pede para ela ir para o outro lado. A garota pergunta como ele está e se está tudo bem. Landa responde que está tudo bem e pergunta sobre ela. Ela diz que está bem, mas não conseguiu ouvir o nome dele. Ele explica que tentou dizer, mas ela mencionou que tem namorado. Ela confirma que tem namorado, mas diz que é sempre bom fazer novas conexões. Landa diz que não pareceu que ela queria fazer novas conexões, mas ela justifica que estava com a mente ocupada. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele comenta que é interessante, mas agora ele também está com a mente ocupada. Ao perguntar por que ela está ali, ela diz que está indo almoçar com seu namorado, mas ele quer saber por que ela está na frente dele. Ela responde que ele tentou falar com ela e ele admite, mas ressalta que ficou claro que ela não estava interessada. Ela então diz que voltou porque é sempre bom conhecer novas pessoas. Landa diz que não é assim que as coisas funcionam e que ela não vai agir conforme o tempo dela. Ela pergunta qual é o problema e ele explica que tentou falar com ela no início, mas ela não quis. Ela justifica que tinha muitas coisas
coisas na cabeça. Ele pergunta se ela é hispânica, mas ela ri e responde que é ucraniana. Ele pergunta quantas línguas ela fala e ela responde que fala ucraniano e russo. Ele pergunta como se diz, como você está em russo. Ela responde e ele comenta que é legal, perguntando quantas línguas ela fala no total. Ela diz que fala 3. Ele elogia isso e ela menciona que gostaria de aprender espanhol. Ele pergunta se ela já sabe espanhol e ele responde que não, mas quer aprender. Ele pergunta sobre o que ela quer conversar e ela fala algo que ele acha interessante, mas decide sair. Ele diz que está confuso e pede para ela tomar cuidado. Ela pergunta por quê e ele responde que tentou falar com ela, mas ela não quis dedicar seu tempo para isso. Landa resume que ela basicamente disse que tem namorado. Ela explica que tinha muitas coisas na cabeça e que ia encontrar seu namorado. Ele pergunta se isso é verdade e o que a impede de encontrar seu namorado agora. Ela responde que acha que ele pode ser alguém interessante para conhecer. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela tem alguma pergunta que ainda não fez. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York. Ela pergunta se ele mora em Miami agora e ele confirma, dizendo que morava em Houston antes. Ela pergunta se ele gosta de Houston e ele diz que sim, perguntando se ela já esteve lá. Ela responde que nunca esteve em Houston, mas ouviu coisas boas sobre a cidade. Ele comenta que é um lugar legal, mas prefere Miami para imóveis. Ela concorda, dizendo que há muitos imóveis bonitos e que o clima é incrível. Ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela responde que talvez seja melhor. Ele permite que ela entre, mas pede que ela mesma abra a porta, pois está muito quente. Já dentro do carro, Landon declara que não abrirá a porta para uma interesseira. Ele pergunta como ela está e ela responde que está bem, mas que está muito quente lá fora. Ele diz que por isso achou melhor conversarem dentro do carro. Ela concorda e pergunta se ele mudou para Miami por causa dos imóveis. Ele confirma, acrescentando que gosta do clima e das várias coisas que Miami oferece, incluindo mulheres lindas. Ela concorda. Ela pergunta qual tipo de mulher ele prefere e ele responde que gosta de mulheres bonitas. Ela comenta que isso é fácil. Ele acrescenta que gosta de alguém que corra atrás de seus objetivos e que seja honesta, fiel e leal. Ela concorda que isso também é importante e diz que deseja alguém que a apoie. Ela pergunta como ele geralmente trata as mulheres e ele responde que é um cavalheiro. Ela pergunta como ele sabe disso e ele responde que é gentil, explicando que não abriu a porta para ela porque primeiro gosta de saber com quem está lidando e que não abre a porta para qualquer pessoa. Ela diz que está perguntando exatamente por isso e ele comenta que se ela fosse sua mulher, certamente abriria a porta. Ela pergunta como ele faz uma mulher se sentir especial, mencionando que adora roupas lindas e fazer compras. Ele pergunta por que ela está dizendo isso e ela responde que se ele realmente for um cavalheiro, deve demonstrar através de suas ações. Ele pergunta se ela espera que ele faça isso e ela diz que talvez sim, se ele quiser parecer um cavalheiro. Ele contudo diz que não vai levá-la para fazer compras e embora tenha dito que é um cavalheiro, ela não é sua mulher. Ela responde que estão se conhecendo e ele pergunta se ela acha que ele vai levá-la para fazer compras. Ela diz que gosta muito de fazer compras e ele a acusa de ser interesseira, afirmando que ela nem queria falar com ele antes de ver o carro dele. Em seguida, ele diz que é melhor ela sair do carro, pois ele não gosta de interesseiras. Esse vídeo começa com Nair dizendo que gostou da garota e que vai tentar falar com ela. Ele pergunta se está tudo bem, fala que ela é incrível e que gostou do roxo do cabelo dela. Ele pergunta o nome dela, mas ela só olha para ele e não responde. Ele tenta mais uma vez e em seguida deseja uma ótima caminhada para ela. Nair comenta que é uma loucura ela nem ter querido falar com ele. Quando a garota vê Nair entrar no carro, muda totalmente de ideia e é nessa hora que a mágica acontece. Quando ele a vê voltando, diz que agora ela decidiu voltar correndo e comenta que ela deveria tentar a sorte no atletismo. Ele pergunta o que está acontecendo e ela pergunta o que ele quer dizer. Ele responde que ela sabe o que aconteceu e pergunta se o namorado dela está ligando para ela. Ela diz que sim e ele pergunta se é o namorado dela de novo e ela confirma. Ele então pergunta por que ela decidiu voltar.
voltar. Ele diz que isso é muito louco e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela responde que voltou para falar com ele, mas ele lembra que ela tem namorado e pergunta novamente o que ela está fazendo ali. Ela diz que ele queria alguma coisa, mas ele responde que isso foi antes de saber que ela tinha namorado e que seria melhor ela seguir o seu caminho. Ela então afirma que não tem namorado, mas ele lembra que ela acabou de dizer que tinha. Ela reafirma que não tem namorado. Ele pergunta então quem ligou para ela e ela diz que não tem namorado. Ele pergunta novamente quem ligou e ela responde que foi um cara. Ele então pergunta se não foi o namorado dela e ela não responde, levando-o a comentar que isso é muito louco. Nair explica que tentou falar com ela e até elogiou, dizendo que ela é incrível, mas parecia que ela nem estava ouvindo. Ele menciona que também disse que gostou do roxo do cabelo dela. Ela admite que não prestou muita atenção no que ele disse e ele pergunta o que ela quer. Ela responde que quer saber o nome dele. Ele pergunta por que isso importa agora. Ela diz que está tentando conhecê-lo e ele pergunta para quê. Ela começa a responder, mas ele a interrompe, dizendo que está tentando entender se ela tem namorado, pois está querendo conhecê-lo. Ela diz que ele foi educado no começo e por isso decidiu voltar a falar com ele. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é da Califórnia. Ele pergunta o nome dela e ela diz que é de Giza. Depois de repetir o nome, ele se apresenta como Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele. E depois que ela faz isso, ele pede que ela dê mais uma volta, dizendo que gostou do que viu. Ela pergunta se ele gostou e ele diz que sim. Ela diz que percebeu e ele fala que vai sair do carro. Ele pergunta quais são os planos dela e ela diz que só ia sair para comer algo, mas nada demais. Ele pergunta onde, mas ela responde que não sabe. Ele pergunta quanto tempo ela está com o namorado e ela novamente diz que não tem namorado. Ele diz que sabe que ela tem namorado e que não precisa mentir. Ele pergunta como vai dar uma chance para ela se ela continuar mentindo. Ele pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz que há pouco tempo. Quando ela menciona que talvez um pouco mais de 2 anos, ele pergunta se é 2, 3 ou 4 anos. Ela então diz que talvez de 4 a 5 anos. Ele pergunta por que então ela está ali falando com ele. Ela diz que ele que primeiro falou com ela, mas ele lembra que ela voltou, sugerindo que isso significa que ela não é feliz com o namorado e pergunta por que ela ainda está ali com ele. Ela responde que é uma boa pergunta e ele repete a pergunta. Ela diz que quer estar com ele e ele pergunta se ela quer, lembrando que ela acabou de conhecê-lo. Ela admite que já não está satisfeita com o namorado e depois de mais algum tempo conversando, ele a convida para entrar. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela diz que está indo bem. Ela menciona que, como o tempo está bom, resolveu sair e que passou alguns dias em casa porque o tempo estava chuvoso. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele pergunta o que fez ela voltar para falar com ele e pede sinceridade. Ela diz que ele parece ser um cara interessante e que tem um carro legal. Ele pergunta se ela voltou por causa do carro dele e ela responde que sim. Ele comenta que odeia ter que dizer isso, mas ela parece ser interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele afirma que sim, lembrando que ela acabou de dizer que voltou por causa do carro. Ela diz que gostaria de conhecê-lo, mas ele responde que não acredita nisso, dizendo que já ouviu o suficiente, que não quer perder seu tempo. Ela insiste que está tentando conhecê-lo, mas ele diz que é só por causa do carro dele. Ele conclui que isso não faz sentido para ele, que já ouviu o suficiente. Ele comenta que já percebeu que ela não é o tipo de mulher que ele gosta e deseja um ótimo dia para ela. Em seguida, ele deseja também uma ótima caminhada, reafirmando a despedida. Nair comenta que parece que alguém está vindo da academia e que ele apenas quer saber o que ela tem a dizer. Nair pergunta se está tudo bem e menciona que ela realmente está incrível. Em seguida ele pergunta o nome dela, mas ela responde que não pode dizer agora. Ele questiona por quê. Ela explica que está ocupada e ele pergunta se ela tem namorado, dizendo que já está conversando com ela. Ela responde que isso aconteceu porque ele a abordou e ele explica que só está tentando conhecê-la porque a acha incrível. Ele menciona que desde o início deixou claro
claro que não queria deixá-la passar sem expressar isso. Ela diz que foi uma boa tentativa, mas agora precisa ir. Ele pede o número dela, explicando que é novo na área e está tentando fazer novos amigos. Ela hesita e ele diz que pode ser um bom amigo, mas ela explica que não costuma dar suas informações assim. Ele assegura que é uma pessoa tranquila e que ela não precisa se preocupar, dizendo que só pediu porque gostou da energia dela. Ele pergunta se ela estava na academia e quando ela confirma, ele diz que dá para notar e elogia novamente. Finalmente ela aceita passar uma rede social para ele, mas ele percebe que ela não parece estar muito contente e pergunta o motivo. Ela responde que se sentiu pressionada pela abordagem dele. Ele diz que não é necessário se sentir assim porque ele não quer pressioná-la. Ela explica que se sentiu um pouco pressionada pela forma como ele se aproximou, mas ele argumenta que é assim que as pessoas se conhecem. Ela insiste que apenas compartilhou o que sentiu. Ele reafirma que não quer pressioná-la e ela decide ir embora, mas que isso não faz sentido para ele, desejando-lhe um ótimo dia. Ela responde que se sentiu pressionada, então ele resolveu se despedir. Quando Onair vai para seu carro, a moça muda totalmente de ideia e isso é incrível. Ele comenta que ela está voltando e que isso deve ser uma brincadeira. Ela pede desculpas e diz que não queria ser rude, mas não lidou bem com essa situação. Ele diz que entendeu, mas ela o interrompe, perguntando se o carro é dele. Ele confirma e ela pergunta se o carro não é alugado. Ele nega e pergunta se ela gostou, questionando se ela acha que é alugado. Ela responde que nunca se sabe e ele reafirma que o carro é dele. Ela então diz que eles podem se conhecer melhor e oferece o Instagram. Ele decide recusar, mencionando que ela disse que ele a pressionou, mas ela diz que agora é ela quem está pressionando ele. Ele comenta que quando a mulher diz que um homem está pressionando, isso não pega bem. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso e ele explica que não quer pressioná-la e respeita isso, não querendo interromper o dia dela. Ela pergunta se ele tem certeza de que não podem nem ser amigos e ele responde que era exatamente isso que estava tentando fazer desde o início, mas ela parecia não gostar. Ela explica que foi porque não o conhecia e ficou um pouco assustada. Ele lembra que a elogiou, mas ela disse que não sabia nada sobre ele. Ele pergunta como deveria ter se aproximado e ela sugere que ele poderia ter feito de forma diferente. Ele pergunta como ela assume a culpa, dizendo que ela fez da maneira correta. Ele pergunta o nome dela e ela responde que é Lana, repetindo quando ele não entende bem. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que mora a 15 minutos dali. Ele comenta que ela não mora em Houston e ela confirma. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Quando ele pergunta por que demorou a responder, ela hesita. Ele diz que não precisa mentir e ela explica que depende do que ele entender como solteira. Ele esclarece que para ele, solteira é quem não está comprometida com alguém e ela confirma que é solteira. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela responde que é aproximadamente 2 anos. Depois de mais algum tempo conversando, ele diz que vai sair do carro. Ela sugere que poderiam sair para jantar algum dia. Ele diz que pode arranjar tempo para ela se ela realmente valer a pena, desde que ela seja realmente solteira. Ela reafirma que é, mas ele não parece convencido. Ele pergunta se ela pode dar uma volta e convida-a para entrar no carro, elogiando novamente seu físico. Ela pergunta há quanto tempo ele tem o carro e ele responde que há cerca de 2 anos. Ela pergunta se ele tem outros carros e ele diz que tem mais 2. Ele então pergunta o que a fez voltar para falar com ele. Ela admite que foi porque viu o carro dele, mas também porque sentiu uma boa energia nele. Ele pergunta se foi pelos bens materiais e dinheiro dele, e ela confirma. Ele diz que não gosta de pessoas interesseiras e pede para ela sair. Ela pergunta se ele ficou bravo e ele confirma, dizendo que não gosta de desperdiçar seu tempo. Ela responde que para ela tanto faz.